Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Versões do TensorFlow, mas mesmo que essa aula seja um pouco básica, se você já tem conhecimento sobre programação, você já sabe o que é uma constante, uma variável, você pode achar um pouco repetitivo, mas eu não recomendo de jeito nenhum, assim, ou seja, você não pode passar para as outras aulas sem ter o conhecimento dessa aula aqui, porque o conhecimento dessa aula é estritamente necessário para darmos continuidade às próximas aulas, ok, pessoal? Então aqui eu vou criar um bloco de código, vou importar o meu TensorFlow, import TensorFlow STF, ou seja, importe o TensorFlow e utilize como TF. Então, não vou precisar ficar digitando TensorFlow toda hora. Eu posso referir TF e o TF vai estar referindo ao TensorFlow. Isso por padrão. Se você quisesse colocar aqui qualquer outro valor, você poderia, ou se você não quisesse dar um apelido para o TensorFlow, você poderia também. Eu vou importar a biblioteca NumPy, import NumPy. Por quê? Depois da grande atualização que nós tivemos do TensorFlow 1 para o TensorFlow 2, o TensorFlow e o NumPy, eles estão extremamente conectados entre si, interligados entre si. Então a gente pode transformar um NumPy em um tensor em um NumPy, a gente pode executar os métodos do NumPy em tensores, por exemplo, verificar raiz quadrada, multiplicar matrizes, a gente pode utilizar os métodos do NumPy com tensores, ok? Então, eu vou dar um Shift Enter e agora eu quero verificar a versão do meu TensorFlow. Ou seja, eu vou dar um tf, ponto, underline, underline, version, underline, underline. Ao dar um Shift Enter, ele vai mostrar a versão 2.3.0, que é a versão que hoje, no dia 3 de 8 de 2020, é a versão padrão do Google Colab. Mas vocês podem definir outras versões. Por exemplo, vocês poderiam vir aqui e digitar exclamação pip install TensorFlow, igual 1.15.0 ou 1.14.0. Isso faria com que ele desinstalasse a versão do TensorFlow 2 do Google Colab e instalasse a versão 1.14. Aí depois vocês poderiam utilizar esse código aqui, TensorFlow version 1.x. Esses dois conjuntos de códigos fariam com que o TensorFlow rodasse na versão 1 no Google Colab. Ou seja, caso vocês queiram fazer testes, quero testar isso aqui na versão 2, quero testar na versão 1, funciona também? Vocês podem executar esses dois comandos no Google Colab para ele fazer a instalação do TensorFlow 1 e usar o TensorFlow 1 em vez do TensorFlow 2. Mas por padrão, hoje ele vem com o TensorFlow 2.3.0 no Google Colab, que é o TensorFlow que nós vamos utilizar. Então, por isso eu vou comentar essas duas linhas de código aqui, já que eu não quero utilizar a versão 1, quero realmente utilizar a versão 2 do TensorFlow. Eu vou falar um pouquinho sobre a versão 1, calma, não tem problema, mas por enquanto vamos manter na versão 2 do TensorFlow. Ok, pessoal? Agora que nós já aprendemos um pouco sobre as versões do TensorFlow, vamos aprender a definir constantes. Ou seja, eu vou dar um TF, ou seja, sempre que eu vou me referir ao TensorFlow, eu utilizo TF, porque eu predefini, eu dei este nome. Caso você queira dar um nome diferente, você pode, mas eu não recomendo, porque por padrão, na comunidade, utiliza TF para referir a TensorFlow, ponto, constante. Opa, constante. E aqui dentro eu posso passar um valor, por exemplo, o valor 2. E aqui ele me retornou isso daqui, ou seja, ele é um tensor, o shape aqui ele me retornou uma tupla vazia. Por quê? Porque ele é apenas um número, ele é um int. E eu não estou me trabalhando com matriz. Se eu estivesse trabalhando com matriz, aqui no shape eu teria o tamanho dessa minha matriz. Depois eu tenho o tipo, que é o int32, e eu tenho o numpy, que é o valor que eu passei aqui dentro. Por exemplo, se eu tivesse passado um 3, tudo manteria a mesma coisa, só que o valor eu teria mudado para 3. Se eu colocasse um 3 ponto aqui, o que iria acontecer? Ele iria mudar de float 30, ele mudou de int 32 para float 32. Eu posso definir um int 64 também. Se eu definir um valor aqui um pouco maior, aqui agora nós temos um int 64 e não um int 32 mais. Mesma coisa para o float. Agora eu temos... Opa!
aqui eu também poderia colocar valores maiores aqui e ter um float 64 e não um float 32. A mesma coisa com o int aqui, que deu um int 64. Agora, eu posso definir também uma string, por exemplo, a string Caio. E aqui vocês podem ver que o dtype agora é string e o NumPy ele me mostrou a string Caio. Só que ele tem esse B antes. O que significa? Significa que essa string está em binário. Por exemplo, se eu viesse aqui e digitasse assim, Caio, e rodasse, olha o que acontece. Só porque eu coloquei um acento aqui, ele já me retornou essa codificação aqui um pouco estranha, porque é uma codificação em binário. Então eu tenho que converter isso daqui e decodificar para o TF8. Sempre lembrando que sempre que a gente for utilizar acento aqui, a nossa string numa constante de um tensor, ele vai vir em binário, ou seja, a gente tem que fazer uma decodificação. Eu também posso utilizar matriz, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui, deixa eu fechar. E agora eu vou criar uma outra linha, 1, 2, 3 também. 1, 2, 3. Ao executar esse meu código, agora a gente consegue visualizar que eu tenho um tensor. Qual que é o meu shape? Ou seja, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. O tipo dos dados aqui dentro é um int32. E nós temos o valor aqui dentro, que é a nossa matriz, ou seja, uma matriz de 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Se eu colocasse um ponto aqui, o que aconteceria? Um ponto. Agora vocês podem ver que o tipo do meu dado é um float 32, porque eu converti todos esses valores colocando o ponto aqui para float, ou seja, lembra que aqui no 2 eu não coloquei o ponto, mas só de eu ter colocado o ponto e um valor, ó, ele colocou o ponto em todos eles, ó. Ele converteu todos os valores para um float. Outra coisa que vocês provavelmente estão acostumados na linguagem Python. Deixa eu vir aqui e rodar. Aqui o que aconteceu? Eu tentei criar uma matriz, que aqui tinha um int, e aqui uma string. Se a gente estivesse fazendo isso na linguagem Python, por exemplo, deixa eu vir aqui, criar x é igual, aqui eu crio 1, 2, 3, e aqui eu crio 1, 2, 3 de novo. 1, 2, mas aqui no 3 eu não vou colocar o 3, eu vou colocar a string Caio. Se eu dou um Shift Enter aqui e printo x, na linguagem Python não tem problema nenhum. Mas aqui, como vocês viram, quando eu estou criando uma constante no TensorFlow, isso me retornou um erro. Então eu tenho que manter aqui o valor 3, o valor 4, o valor 5 ou qualquer outro valor. Aqui eu criei minha matriz, então. Eu posso atribuir este valor para dentro de uma variável, por exemplo, a variável x. Agora, quando eu executo, ele não me printa nada. Eu posso dar um x e igual, e Shift Enter, ele vai me retornar aqui o que ele tinha me retornado anteriormente. Qual que é a vantagem agora? Agora eu posso utilizar a variável x e utilizar o comando numpy, por exemplo. Se eu dou um Shift Enter, aqui deixa eu passar os entre parênteses, ele vai me retornar toda a minha matriz. Aqui ele me retornou a matriz e o tipo, ou seja, lembra que era um tensor? Quando eu utilizei x.numpy, ele converteu para um numpy array. Lembra que se você provavelmente já é um aluno meu, você já tem conhecimento sobre o NumPy, já sabe o que é o NumPy Array. Por exemplo, eu posso falar que y é igual a np.array, e passar aqui dentro uma lista. Vamos passar essa lista aqui. 1, 2, 3. np, import numpy as np. Vamos rodar aqui novamente. Vamos printar o y. E agora quando eu printo o y, ele também me retorna um array e aqui dentro a nossa lista, exatamente como eu fiz quando aconteceu a conversão. Por isso que eu falo que agora o NumPy e o TensorFlow estão extremamente interligados entre si, ok, pessoal? Agora, vamos começar a criar variáveis, ou seja, eu vou falar que x vai ser igual a tf.variable. Lembrando que aqui o V é maiúsculo, diferente do constante. O constante o C é minúsculo e aqui o V é maiúsculo. Eu poderia definir uma variável que seria 2. Ao pedir para printar o x, ele me retorna isso daqui. Mas só que a única diferença, no momento até agora, qual que é? Antigamente, quando eu estava definindo uma constante, o TF aqui era tf.constante. Vamos rodar esse código primeiro e agora rodar aqui. Aqui ele mostra tf.tensor. Agora, quando eu rodo o tf.variável, aqui ele mostra um tf.variável. E aqui eu tenho também o shape, o tipo do meu dado, o meu numpy. Poderia também converter para um numpy, shift enter.
Deixa eu rodar aqui. Aqui faltou os dois parênteses. Vamos rodar e aqui ele me retorna o valor. Poderia ser também um float, não tem problema nenhum. Vamos rodar aqui novamente. Aqui ele já mostrou 2.0. Aqui deixa eu colocar uma string, a string Caio. Vamos rodar novamente, ele mostrou Caio. Só que aqui está em binário. Então se eu coloco Caio assim e vou rodar o meu x.numpy, ficou essa codificação um pouco estranha. Então eu poderia colocar decode e aqui dentro passar o tf-8. E agora ele me mostrou minha string com acento. Então eu fiz a decodificação de binário para o tf8. Mas vamos deixar aqui em binário mesmo? Vamos tirar o acento. Na verdade, vamos apagar toda essa string. Vamos mostrar para vocês que eu também posso criar uma matriz aqui dentro. Então, uma matriz 1, 2. Vamos criar uma outra linha, 1, 2 também. Quando eu rodo esse meu código, ele me mostra a minha matriz e os tipos de dados dentro da matriz. Agora eu posso também, por exemplo, se eu quisesse alterar o valor dessa minha variável. Por exemplo, minha variável x tem o valor de 2, se eu der um x.numpy, eu consigo visualizar o 2 aqui. Deixa eu vir aqui e criar uma outra linha de código. Opa, criei aqui em cima. Deixa eu criar aqui uma outra linha de código. Perfeito. Aqui eu vou dar um x.assign. E aqui dentro eu vou passar um novo valor, por exemplo, o valor 3. Agora, quando eu rodar o x.numpy, ele vai me mostrar o valor 3, ou seja, eu alterei o valor que tinha na minha variável anteriormente. E agora, se eu tivesse, por exemplo, aqui, uma matriz. Então, 1, 2, 3, e depois 1, 2, 3 também. Se eu executo aqui, eu vou printar essa minha matriz, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora eu tento fazer isso daqui, o que vai acontecer? Vai me acontecer um erro, porque eu falei, troca o valor de x para 3, mas x aqui, ele é uma matriz. Então, para eu conseguir alterar os valores de uma matriz, o que eu preciso fazer? Aqui dentro eu tenho que passar uma lista e tenho que passar a posição. Eu tenho que me referir a qual posição eu quero fazer essa alteração. Por exemplo, eu quero fazer na linha 0, coluna 0 também. Então, eu passo 0 e 0. 0 e 0. Agora, se eu der um Shift Enter, aqui é assim, na verdade. 0,0. Se eu der um Shift Enter, aqui o que aconteceu? Lembra que eu tinha definido a minha primeira posição, ou seja, deixa eu rodar aqui de novo. Deixa eu criar uma outra linha de código aqui em cima para que vocês consigam visualizar a diferença. Então, x.numpy. Vou rodar essa linha e essa linha. Ou seja, essa daqui é a minha matriz. Ou seja, na linha 0 e na coluna 0, eu tenho a posição 1, 2, 3, ou seja, essa posição aqui é 1. Quando eu rodo esse meu código, e depois eu printo essa minha lista, o que acontece? Lembra que essa posição aqui era 1 e agora passou a ser 3? Ou seja, a posição 0, 0 da minha matriz, eu alterei. Eu falei que eu não quero que seja mais o valor que está, independente de qual seja. Eu quero que passe a ser o valor 3. Poderia falar assim, passe a ser o valor 3 ponto. O que isso vai acontecer? Isso vai acontecer que me aconteceu um erro. Por quê? Opa, que eu cliquei sem querer. O que aconteceu com este erro? Lembra que aqui, se eu mostrasse o tipo de dado, em vez de dar um x.numpy, aqui já está mostrando, na verdade. O dtype é um int32, ou seja, ela foi definida uma matriz com valores inteiros. Mas aqui eu estou tentando passar um float, isso me acarreta em um erro, ou seja, eu precisaria definir essa minha matriz como um float para depois tentar alterar esse valor aqui. Agora eu dou um 3 ponto e ele me altera de 1, ou seja, que estava 1 ponto para 3 ponto. Se aqui eu tento passar o 3, eu dou um Shift Enter, aqui ele deu tudo certo. Mas por quê? Ele mesmo já converteu de inteiro para um float 32, ok, pessoal? Agora, então, acho que é só isso por essa aula, né? Porque agora a gente poderia trabalhar um pouquinho sobre algumas operações com tensores, multiplicação, subtração, mas eu vou deixar para a próxima aula, que essa aula já está aqui um pouquinho grande. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.